Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao ambiente de estudos do Psiquicurso. Meu nome é Júlio César, é um grande prazer novamente estar com vocês. E vamos a um dos temas mais importantes dentro das emergências psiquiátricas: suicídio. E aqui eu faço uma pergunta para você. Como prevenir o imprevisível? E será que é tão imprevisível assim? Não tenha dúvida que o suicídio é um dos desfechos mais temidos para quem acompanha os pacientes em sofrimento mental. Para vocês terem uma ideia, esses dados confirmam esse nosso temor. Em média, aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio ao ano. O suicídio, causa de morte violenta, corresponde a 50% das mortes por causas externas. O clássico, infelizmente, uma morte a cada 40 segundos por suicídio. O suicídio é uma das principais causas de morte violenta entre os nossos jovens. Em torno de 1,5% das mortes globais em 2017. Foram por quê? Por suicídio. Em alguns países pode chegar até 5%. Esses dados são tão estarrecedores que a Organização Mundial de Saúde pretendia até 2020 tentar reduzir 10% da taxa de suicídio em todo o mundo. Confesso para vocês, será que conseguiram? A morte por suicídio é o dobro em homens, entretanto, as mulheres tentam mais. E qual é a faixa etária com o maior risco de suicídio? Ao longo dos anos, sim, sempre foram os idosos. De uma forma geral, os idosos têm um maior risco de taxa de suicídio, 2 a 4 vezes maior do que a população em geral. Entretanto, nos últimos anos, a faixa etária entre 15 a 29 anos teve um aumento estrondoso, quase 10 vezes maior nos últimos 20 anos. Então, hoje, nós tendemos a dizer que qual que é a faixa etária com maior risco de suicídio? Os extremos das idades. Mas o idoso ainda continua com a maior taxa. E aqui eu mostro para você nesses gráficos que não me deixam mentir. Primeiro, em relação aos homens, que mais morrem por suicídio em relação às mulheres. Embora, uma boa notícia, as taxas de suicídio têm diminuído. No início do século XXI, estava em torno de 900 mil mortes. Hoje já caiu para 800 mil. Mas devemos ficar mais vigilantes e sermos mais intensivos nessa redução. Outra questão, a questão da idade. Vejam, principalmente as pessoas acima de 70 e 80 anos apresentam os maiores riscos de suicídio em relação às demais idades. Mas, reforço, 15 a 29 anos também teve um pico na contribuição de morte por suicídio. E uma das formas de tentar prevenir o imprevisível é o que nós estamos fazendo agora, estudando, tentando mapear os fatores de risco em relação ao sexo, à idade. E aqui vem uma pergunta: o que está por trás das mortes por suicídios? É apenas o livre-arbítrio das pessoas? Claro que não. As pessoas que morrem por suicídio estão em grande sofrimento mental e com sua crítica prejudicada. Por quê? 90 a 98% das pessoas que morreram por suicídio apresentavam algum sofrimento mental, algum transtorno mental. E
na prática, o que chega a 98%, na prática, na verdade, é 100%. Então, as pessoas que morrem por suicídio estão sofrendo ou por transtorno depressivo maior, alcoolismo, psicose, transtorno de personalidade e outros. O transtorno de humor, em torno de 20% a 35%, até 40%, dependendo dos estudos, sim. Os transtornos de humor, o transtorno depressivo maior e o transtorno afetivo bipolar, são os principais transtornos mentais por trás das mortes por suicídio. A comorbidade mais frequente do humor é o transtorno por abuso de substância, que o alcoolismo, que se destaca entre os abusos de substância, também é uma das principais causas de suicídio. E aqui esse estudo exemplifica muito bem. Então, se eu perguntar para vocês quem são os principais transtornos mentais que levam ao suicídio, em primeiro lugar, transtorno de humor, depressão maior e bipolaridade, alcoolismo e psicose. Quem se destaca aqui? A esquizofrenia. E também que ficaria em quarto lugar os transtornos de personalidade, principalmente os transtornos de personalidade do grupo B, que são mais impulsivos, por isso, maior risco de tentativas e morte. E eu faço essa pergunta para você. E no Brasil? Será que os dados internacionais são os mesmos que ocorrem no Brasil? Primeiro, um dado que vale a pena discutir com vocês. A média mundial de suicídio, que na verdade é a taxa, está em torno de 10 mortes a cada 100 mil habitantes ano. Essa é a média da taxa de suicídio. Os países que mais morrem por suicídio, que têm as maiores taxas, as taxas estão em torno de 35 até 40 mortes a cada 100 mil habitantes anos. O Brasil tem em torno de a taxa de 6 mortes a cada 100 mil habitantes anos. Então, portanto, o Brasil está abaixo da média. É uma boa notícia. O Brasil, em relação à taxa de mortalidade por suicídio, é um dos países que está lá atrás no ranking. Entretanto, não se enganem. O Brasil, por ser um país continental, nós temos quase 12 mil mortes por suicídio ao ano. Isso coloca o Brasil entre os 10 principais países do mundo com um alto volume de suicídio. Que, infelizmente, as taxas têm aumentado e o número também, como vocês podem ver aqui comigo. No Brasil, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade 2017, o homem também morre mais por suicídio do que as mulheres. E aqui o destaque que eles dão é em relação à faixa etária de 15 a 29 anos. No geral, o suicídio no Brasil é a quarta causa de morte nos nossos jovens adultos. No homem é a terceira causa de morte, nessa faixa etária, 15 a 29 anos. Na mulher é a oitava causa de morte. Isso não me deixa mentir. Realmente, os homens morrem mais por suicídio em relação às mulheres, quase 4 vezes mais. E nota que são dados de 2011 a 2016. Em relação agora às tentativas, e aqui exemplificado por lesões autoprovocadas, as mulheres tentam mais, pelo menos lesões autoprovocadas, quase 2 vezes mais do que os homens. E uma das principais formas de tentativas de suicídio é o envenenamento, como tentativa. Em relação à morte, o enforcamento aqui no Brasil é a principal forma de suicídio que nós temos. E notem comigo, homens e mulheres. Apesar das mulheres tentarem mais,
e por isso a gente dá tempo de salvá-las, e o homem tende a ser mais agressivo. Parece que os últimos estudos estão mostrando que essa diferença entre método letais entre homens e mulheres só está diminuindo. Outra forma é a intoxicação exógena, aqui vocês veem que é mais comum nas mulheres. Arma de fogo também é um importante método de morte por suicídio. E outros. Novamente, mostra o que acontece lá fora não é diferente em relação ao Brasil. A faixa etária com maior vulnerabilidade para morte por suicídio são os nossos idosos. Principalmente acima de 70 ou 80 anos. E aqui é um ponto muito relevante em relação ao nosso país. A etnia com números absurdos por morte de suicídio são os grupos indígenas. Lembrem que eu disse para vocês que a taxa de suicídio no Brasil está em torno de 6 mortes a cada 100 mil habitantes ano. Na população indígena, 23. Uma outra informação fundamental é quebrando aquele mito que quem quer morrer por suicídio não avisa. Quem quer morrer por suicídio não tenta, consegue. Vejam que um dos fatores de riscos mais relevantes que nós temos para acontecer uma nova tentativa de suicídio, qualquer uma tentativa prévia. As pessoas que tentaram suicídio, 15 a 25% tentarão novamente no próximo ano. E em torno de 10% serão bem-sucedidos, conseguirão morrer por suicídio em 10 anos. Isso coloca, sim, novamente, tentativas prévias é um dos nossos maiores preditores de uma nova tentativa e de morte por suicídio. Então, diante de todas essas informações, a melhor forma de prever ou impedir o imprevisível é reconhecendo os fatores de riscos e fazer prevenção. Com isso, quem são as pessoas de maior risco de suicídio? E lembrem que o suicídio, e aí os Ds nos ajuda a memorizar, primeira parte, desespero e desesperança. Essas duas palavras é o que caracteriza bem a pessoa que tenta suicídio e está prestes a morrer por suicídio. E lembrem que existe uma relação ambígua do indivíduo em relação a morrer por suicídio e manter a vida. Na verdade, essa é uma boa pergunta que eu faço para vocês. As pessoas que tentam suicídio, elas querem morrer, na verdade? E quando a gente começa a pesquisar e a estudar, elas não querem morrer. Elas querem aliviar o quê? O desespero e a desesperança que o sofrimento mental está causando. Então, vamos ficar atentos aos Ds de desespero, desesperança e, claro, insuficiência familiar, isolamento, que aqui está no D de desamparo. E, claro, lembrar dos principais transtornos relacionados ao suicídio. D de depressão, dependência química, aqui se destaca o alcoolismo. O estado confusional agudo também é uma das formas e risco de suicídio, porque a pessoa está completamente sem crítica. Os transtornos de personalidade, principalmente do grupo B. Dessa forma, a gente resume os principais fatores de risco para a pessoa cometer suicídio. E aqui eu somo homens, os extremos das idades e tentativas prévias. Então vamos novamente repetir os principais fatores de risco para suicídio, que devem estar muito bem gravadas, todas essas características para que nós possamos conseguir prevenir
e acolher bem esses pacientes. Sexo masculino, os extremos das idades, mas os idosos acabam tendo maior taxa em relação aos jovens. Questões sociais, pessoas separadas, divorciadas, viúvas, solteiros apresentam maior risco de suicídio em relação aos casados. Os estratos econômicos, tanto os mais ricos como os mais pobres, também apresentam maior risco. Os mais pobres, devido à sua vulnerabilidade social, os mais ricos podem estar relacionados aos indivíduos de alta performance e muita cobrança. Áreas urbanas se destaca mais em relação à área rural. Desempregados, aposentados, ateus e protestantes apresentam um maior risco em relação a católicos e judeus. E, claro, o isolamento social, que é um dos principais fatores de riscos sociais que nós temos em relação ao suicídio. Completando, perda recente. Principalmente, temos muitos estudos nos Estados Unidos em relação a perdas de animais de estimação, como sendo aquela gota final para a pessoa não conseguir mais resistir e morrer por suicídio. Perda dos pais, instabilidade familiar, datas importantes, aniversário, Natal, Dia das Mães, e traços e transtornos de personalidade, principalmente do grupo B, que se destaca a impulsividade, a labilidade de humor e a agressividade. Isso também é importante. E a história familiar prévia, sim, parece que há uma relação genética, porque quem tem histórico familiar de parentes, principalmente de primeiro grau, que morreram de suicídio, sim, essa pessoa tem risco. E o que eu gosto muito de destacar, que é mais um apoio que nós temos para salvar vidas das pessoas vulneráveis ao suicídio, é o Centro de Valorização à Vida, o 188, onde nós temos pessoas voluntárias que por 24 horas estão disponíveis para conversar, para entender, para dar o primeiro apoio, suporte empático às pessoas com risco de suicídio. O impacto do Centro de Valorização da Vida como mais uma arma contra o suicídio é imprescindível. Outro dado que eu gosto muito de destacar é, vejam, meus caros colegas, a existência de um CAPS em um município diminui as taxas de suicídio em quase 15%. Isso é algo significativo para a gente valorizar ainda mais o nosso trabalho. E esse estudo todos vocês devem conhecer, é um estudo famoso, o SUPREMIS, realizado pela Organização Mundial de Saúde, e o Brasil participou desse estudo, mostrando como é importante a empatia e o acompanhamento das pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram. Vejam esse estudo. Separaram 2 grupos de pessoas que tentaram suicídio. Um grupo teve o tratamento usual, apenas um encaminhamento para procurar seu médico assistente e ajuda por conta própria. E o outro grupo, que eles chamam aqui de intervenção breve, foram acompanhados semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, após a tentativa por uma equipe. Via telefonema, via visitas domiciliares, via convite para consulta. No final de 1 ano e meio, eu pergunto para vocês, houve diferença da taxa de novas tentativas de suicídio? Claro que sim. Esse grupo que apresentou um acompanhamento após a tentativa teve uma taxa 10 vezes menor de novas tentativas em relação ao grupo de tratamento usual. Isso nos mostra, baseado em evidência, que as pessoas que tentaram suicídio devem estar monitoradas, principalmente nos próximos meses,
para a gente conseguir reduzir novas tentativas e, consequentemente, mortes. E aqui a abordagem. Nós temos a abordagem não farmacológica, que, como vocês acabaram de ver comigo, se resume em empatia, ouvir o paciente, não discriminá-lo de forma alguma, não repreendê-lo, entender por que aquela pessoa chegou a tal situação. Esse primeiro contato é fundamental para um vínculo terapêutico e até mesmo para um contrato de não suicídio. Além disso, é muito importante envolver os familiares e toda a rede de apoio. E diante de tudo isso que nós conversamos, o rastreio de pessoas com potencial de morte por suicídio, que são as pessoas com sofrimento mental. Então é fundamental, principalmente nós da saúde mental, diante de todo paciente com transtorno de humor, alcoolismo e outras dependências químicas, psicose, transtorno de personalidades e qualquer outro quadro de intenso sofrimento, nós devemos sim rastrear por suicídio. Fazer perguntas indiretas ou mesmo, se faltar tempo na consulta, perguntas diretas. Você tem pensamento ruim? Você já pensou em sua morte? Você tem planejado? Muitas vezes os nossos pacientes, ao ouvirem isso, se sentem aliviados, porque finalmente alguém perguntou e eles podem finalmente colocar isso para fora. Na questão agora, na abordagem farmacológica, também é óbvia que a gente vai tratar de forma farmacológica adequadamente a doença de base, mas eu gostaria aqui de ressaltar alguns pontos. Uma delas é que o lítio realmente é uma medicação que reduz as taxas de suicídio. Talvez seja uma das medicações mais conhecidas no nosso meio como uma medicação anti-suicida. Diminui mortalidade por suicídio em pessoas. Mas é qualquer pessoa? Não. Pessoas com transtorno de humor, independente do sexo ou da idade. Eu gosto de ressaltar isso porque algumas pessoas, principalmente com transtorno de personalidade do grupo B, borderline, têm ideação crônica de suicídio, fazendo parte do critério diagnóstico, mas não necessariamente estão apresentando transtorno de humor. Então, lítio para borderline, se estiver apresentando transtorno de humor, depressão ou comorbidade com bipolaridade. Lítio apenas para controle do impulso em pacientes borderlines tem baixa eficácia. Aí, nesse ponto, para você que está aqui comigo até o momento, qual outra medicação que também tem ação anti-suicida, que reduz as taxas de suicídio? Sim, você acertou. A nossa boa e velha clozapina. Mas nos nossos pacientes com esquizofrenia. A clozapina, repito, reduz a taxa de suicídio. Protege as pessoas com esquizofrenia em relação ao suicídio, além de diminuir as taxas de reinternação. Não podemos nos esquecer da ketamina ou esketamina. A ketamina é esse anestésico que tem ação antiglutamatérgica, que em doses não anestésicas apresenta uma ação na melhora do humor rápida, horas a dias. E por isso é uma medicação estudada para também ser uma medicação para prevenção de suicídio, para reverter, pessoas que estejam em sofrimento com ideações suicidas. Aqui vale algumas ressalvas. Primeiro, nós temos, como já disse, a ketamina. A ketamina, ela não foi ainda aprovada para tratamento de depressão grave e suicídio. Quem foi aprovada foi seu enantiômero S, que é a esketamina, que foi aprovada tanto pela Anvisa, tanto pelo FDA, pela sua forma nasal. E sim, um dos principais
indicações, além de depressões graves e refratárias, a gravidade está dentro da ideação e planejamento suicida também. E aqui eu queria discutir com vocês sobre medicamentos que poderiam aumentar o risco de suicídio. Dentre eles, os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, que houve um black box desde 2006, mostrando que os antidepressivos, principalmente os antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, poderiam aumentar o risco de morte em crianças e adolescentes. Tal fato parece que foi confirmado nos estudos que se seguiram. Tem várias explicações para isso, que talvez os antidepressivos sejam ativadores e nesse momento, ainda mais nesse grupo que são mais impulsivos, levaria um maior risco. Mas a grande questão é que em relação à associação, esse dado parece ainda vigente na literatura. Porém, devemos ressaltar que, apesar desse alerta estar em bula dos antidepressivos, tanto o Colégio de Neurofarmacologia, o Colégio Norte-Americano de Neurofarmacologia, o colégio, os grupos, as sociedades de saúde mental em crianças e adolescentes, são unânimes em dizer que, apesar desse potencial risco dos antidepressivos, inibidores seletivos, principalmente, aumentar o risco de suicídio, depressão é a principal causa de suicídio. E tratar depressão em crianças e adolescentes diminui o risco de suicídio a longo prazo. Logo, a gente tem que, junto com os familiares, ao prescrever um antidepressivo para crianças e adolescentes, nós deveremos aumentar a vigilância, principalmente nas primeiras semanas de uso. E a partir daí, à medida que a medicação for tendo sua resposta, o risco de suicídio naturalmente vai caindo à medida da resolução do transtorno de humor. Qual outra medicação que pode apresentar risco de suicídio? Também na nossa faixa etária de crianças e adolescentes, principalmente, aumentando a impulsividade e agressividade? Anticonvulsivantes. Parece que a gabapentina, lamotrigina, oxcarbazepina e a diagabina, em relação ao topiramato, apresentam um maior risco de morte por suicídio. Em outro estudo, agora só com os gabapentinoides, a gabapentina e a pregabalina, tiveram sim uma associação de risco, principalmente em crianças e adolescentes, em relação a suicídio, incidentes e ofensas no trânsito, aumento da agressividade, aumento da hostilidade. E a pregabalina foi associada a um maior risco em relação à gabapentina nas pessoas com 15 a 24 anos. Então, cuidado. Mais uma informação para nós termos uma maior vigilância em relação a esse tipo de medicação nos nossos pacientes, principalmente os mais jovens. E nós não podemos nos esquecer da vareniclina, que é a primeira linha de tratamento contra o tabagismo. Sim, e além disso, essa medicação ela é superior em eficácia no tratamento contra o tabagismo em relação à reposição de nicotina e à bupropiona. Mas ela está, sim, associada à depressão e comportamento suicida. Não podemos esquecer. Como sempre, muito obrigado pela participação, pela presença e vejo vocês em breve. Um grande abraço.